Olá, está começando Mais Vida para Você, o programa da Igreja Presbiteriana Filadélfia, hoje com a nossa sala de visita. Está conosco hoje a delegada de polícia, doutora Araci Carmen Costa Vargas. A doutora Araci é delegada de polícia do SICRID. SICRID é o Serviço de Investigação da Criança Desaparecida. Doutora Araci, muito bem-vinda em nosso programa. Eu sei que a senhora deixou as suas atividades para estar aqui conosco, mas nós gostaríamos de ouvir da senhora o que é o SICRID. Bom, boa tarde, né? Eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui. O SICRID é um serviço de investigação da criança desaparecida. É uma unidade policial, ele não tem o título de delegacia de polícia, porém é uma unidade policial, composto pelo delegado de polícia, investigadores de polícia, escrivães de polícia, cuja finalidade principal é a investigação do desaparecimento de crianças, ou seja, de 0 a 12 anos. Toda e qualquer criança que venha desaparecer no estado do Paraná, a finalidade, a incumbência da investigação é a nossa. Certo, e nós sabemos que isso deve ser um trabalho por demais difícil, uma vez que lida com famílias, lida com crianças, e sempre é muito complicado a gente conviver com o desaparecimento de crianças, né? Mas eu gostaria de perguntar para a senhora disse há pouco que a abrangência do trabalho da senhora é todo o Paraná? Todo o Paraná. A nossa sede é aqui na capital do estado, né, na rua Vicente Machado, 2560, a sede da unidade policial. Porém, nós temos atuação, nós temos sites, nós temos programas voltados à nossa atuação em todo o estado do Paraná. O nosso sistema policial, que é um sistema de registro de ocorrências, converge em todos os desaparecimentos de crianças registrados em qualquer unidade policial do Paraná ou através da própria Polícia Militar. Todas essas informações convergem para as nossas investigações, para o nosso sistema de monitoramento, a partir do qual nós começamos a tomar as providências. E nós convivemos com a senhora, sabemos que a senhora tem uma atividade bastante forte nessa delegacia, com toda a sua equipe. Essa equipe é composta de quantas pessoas mesmo? Que você acabou de falar, mas eu não entendi direito. Isso, nós somos a composição básica, eu como delegada, né, sou a única delegada, temos 2 escrivães que fazem a parte burocrática, a parte de escrivania, e são 12 investigadores. Esses investigadores que fazem o trabalho de campo, as investigações propriamente ditas, os levantamentos em loco, enfim, toda e qualquer informação, toda e qualquer denúncia que chegar até nós, são eles que vão investigar e levantar. E no Paraná todo, neste ano, quantos casos nós já tivemos de crianças desaparecidas e quantos casos que a delegacia conseguiu ter êxito na busca, no encontro dessas crianças? Isso. De janeiro a 31 de julho, que nós fechamos a estatística, nós temos 130 registros policiais de desaparecimentos. 130 crianças desaparecidas? 130 crianças desaparecidas. Isso em todo o Paraná, como eu já disse, né? Existem áreas de maior e de menor incidência, né? A de maior incidência é aqui, capital e região metropolitana, né? A outra, segunda maior área seria de Londrina e também região metropolitana. A maior incidência, eu digo assim, por causa que a população é maior, consequentemente o número de ocorrências policiais é maior. E nós tivemos 130 registros, né? Dos quais eu tenho apenas um em aberto, ou seja, apenas uma criança que não foi localizada. Dos 130 casos que a senhora está nos relatando, somente um até agora somente um. Não foi encontrado. Infelizmente tem E esse caso ainda é definitivo? Veja, nenhuma investigação não é definitivamente encerrada. O SICRID foi criado no ano de 1995. Nós temos cartazes pelo Paraná inteiro, né, pelo Brasil inteiro, enfim, divulgado pelas redes sociais, onde nós temos lá 24 crianças, no cartaz está lá os dados da criança, nome, filiação, data de desaparecimento, né? Nós temos inclusive um serviço de envelhecimento digital. Nós temos dentro da nossa delegacia, ele é um perito, ele tem formação específica na área de estudo de face, do ser humano em si, né? Através dos caracteres morfológicos, biológicos, enfim. Isso tem ajudado a elucidar os casos? Veja, pastor, os casos de desaparecimento são investigações muito complexas. né? Essas divulgações, hoje nós temos as redes sociais, que nos facilita muito a comunicação.
Só para o senhor ter uma ideia, esse caso atual, que é o João Rafael Kowalski, ele desapareceu no dia 24 de agosto. Nós recebemos informações de todo o país. Inclusive fora do país nós temos recebido informações, troca de e-mails, troca de telefonemas. A criança foi vista em Brasília, Belo Horizonte, no Pará, no Rio Grande do Sul, enfim, sabe? Então existe uma convergência de informações muito grande para nós e, consequentemente, nós conseguimos dar vazão a essas informações que nos chegam. Então essas redes sociais auxiliam muito. Claro que existe a maldade das pessoas. A família, há pouco menos de uma semana, foi vítima de um trote muito grande. Infelizmente, não atendendo as recomendações nossas, que são recomendações técnicas, inclusive para a segurança da própria família, a gente solicita que seja divulgado o site, o e-mail do Sicredi, o telefone do Sicredi. Porque todas as informações que convergirem a nós vão ser trabalhadas por nós, sabe? Mas, infelizmente, através das redes sociais, do Facebook, a família acabou usando e divulgando telefones particulares deles. E, por conta disso e da maldade das pessoas, eles sofreram um trote, entre outros trotes, houveram outros, mas um muito sério, onde, acho que era um sábado à noite, a pessoa entrou em contato com a mãe, e falou: a criança está em determinado local, com 100% de segurança, é o teu filho, está aqui. Enfim, a mulher teve quase uma parada cardíaca, fazia exatamente um mês que a criança havia desaparecido, Então, e toda aquela vazão de energias boas e ruins, enfim, aquele desabalar de emoções, fez com que a pessoa perdesse o controle e acabou sendo internada. E, infelizmente, ainda era mentira. Pois é. Então, doutora, eu sei que a senhora é uma cristã, eu sei que a senhora tem a sua fé. Para a gente encerrar essa nossa entrevista, o tempo é curto, gostaríamos de conversar bem mais com a senhora, é um assunto por demais empolgante. Mas como a senhora pode nos passar, como a senhora lida com essa questão toda da dificuldade com as famílias e quando estão com essas famílias, levando um alento até mesmo de conforto e de esperança através da fé? Veja, pastor, diferente de qualquer outra unidade policial que eu já trabalhei em delegacia da mulher, já trabalhei em delegacia de tóxicos, já trabalhei em delegacia de homicídios, A matéria, ela é muito específica, ela envolve muito sentimento, Uma criança desaparecida, ou seja, uma criança, por exemplo, hoje de 2 anos, retirada dos pais, é uma dor muito grande, Então, vem junto com isso uma descarga muito grande de emoções, enfim, as pessoas não conseguem se controlar. Então, é nossa obrigação tratar dessa pessoa com respeito, com consideração que ela merece em relação à dor que ela está sofrendo, que ela está padecendo, e fazer tudo quanto possível para amenizar essa dor. Eu não sei onde essa criança está. Eu busco com todas as minhas forças, toda a minha equipe empenhada, mas eu sei que Deus sabe onde está, pastor? Então eu rogo a Deus que, além das minhas técnicas, das informações, do meu preparo e da minha equipe, que também Deus me dê as devidas orientações, a devida intuição, para que eu possa, através de mim, como um instrumento, não para o meu crescer, para o meu vangloriar-se, mas sim para satisfazer a vontade de Deus através de mim. É isso que eu espero. Doutora, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Eu quero dizer a cada um dos telespectadores que estão nos vendo que entendam algo parecido. Você pode contar não somente com a equipe da doutora, mas com todo esse trabalho que eles desenvolvem em prol de gerar solução em meio a tantas dores e tantas tristezas. Muito obrigado mais uma vez, doutora, e nós queremos dizer a vocês que foi muito bom estar com vocês. Nós queremos te convidar para estar conosco em nosso próximo programa. Até lá e um grande abraço.